Olá, senta aí, vamos conversar. Meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou jornalista e escritora e aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento, como ser uma pessoa melhor, como lidar com relacionamentos e ter uma vida mais leve. Eu também sou dona da comunidade Atenda, onde mulheres gostam de crescer, se envolver, desenvolver valores e encontrar um ambiente propício para o crescimento. Se você quer conhecer mais, tem um link aqui embaixo na caixa de descrição. Esse vídeo é para você que tem a sensação de que mesmo estudando, mesmo lendo, mesmo vendo várias aulas, você nunca consegue reter o seu conhecimento. É como se ficasse tudo anuviado. Ai, Fábio, eu estudo, mas eu não gravo nada. Depois de meia hora eu já não sei mais o que foi que eu estudei. Se você é essa pessoa, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar a aprender a reter o conhecimento para nunca mais esquecer. E mais do que isso, como aplicar na sua vida prática. Como escritora, vocês podem imaginar o quanto eu valorizo um livro como forma de aquisição de conhecimento. Ali você entra em contato diretamente com a mente do escritor, com todo aquele conhecimento, aquela bagagem condensada em várias páginas. Mas de que adianta você ler por horas a fio, se no final do dia você não vai lembrar nada daquilo? Até desanima. Muitas pessoas vêm até aqui e dizem: Fabi, eu leio, eu vejo suas indicações de livros, eu acompanho seus cursos, suas aulas, mas eu, mesmo anotando, mesmo grifando, eu não consigo gravar essas informações. E, gente, não tem maior frustração do que você fazer um esforço, gastar um dinheiro num curso, num livro, gastar ali o seu tempo, a sua energia e sentir que aquilo não valeu de nada. É frustrante. Vamos começar entendendo que não basta você adquirir informação. A informação pela informação, ela não tem grande valor. Quando é que ela se torna valiosa? Quando você transforma a informação em conhecimento prático. É quando aquela informação, seja de um curso, de uma palestra ou de um livro, ela pode ser aplicada. Ela faz com que a sua vida seja mais fácil, faz com que você ganhe vantagem profissional, pessoal, que você consiga ter um melhor relacionamento por causa daquela informação. Ou seja, é a aplicação dela que tem valor e não a informação pela informação. De forma geral, quando você lê um livro onde existem vários conhecimentos, até mesmo num romance, se ele não muda a sua forma de pensar ou de agir em algum ponto, houve uma interrupção entre a conexão da mente do escritor com a sua mente, a do leitor. Mas como que as pessoas normalmente fazem, achando que estão marcando, ganhando conhecimento? Elas pegam um livro e elas sublinham, ou elas botam stickers na lateral, ou elas fazem anotações, elas fazem resumos daqueles livros e elas acham que é assim que elas vão ganhar aquele conhecimento, ela vai fixar aquele conhecimento que ela marcou. Só que isso nem sempre funciona, na verdade, na maioria das vezes, dá uma falsa sensação de que você está marcando aquele conhecimento, mas você não está. Então a gente já tem estabelecido aqui que para ganhar conhecimento, eu preciso sim acessar novas fontes de informação. Você vai precisar ler livros, consultar novos especialistas, assistir aulas, mas principalmente o nosso foco aqui vai ser no livro, no material escrito. E vamos começar pelo conceito básico dessa aquisição de informação. Você precisa se livrar dos ruídos, você precisa se livrar das distrações. O que são distrações no mundo que a gente vive? Para começo de conversa, você precisa fazer uma única coisa por vez. Porque se você ficar tentando fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, tipo ler um livro enquanto vigia alguém, enquanto pega o celular, enquanto está fazendo uma outra atividade, já está comprovado. O nosso cérebro, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é multitasking, ele não faz várias coisas ao mesmo tempo. O que ele faz é alternar a nossa atenção de uma coisa para outra, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas é uma coisa por vez a ser processada, ou nenhuma delas será. Então, se você quer aquisição de conhecimento, aquele conhecimento que vai fixar, que vai ficar, comece por elimine as distrações. Pegou o seu livro, decidiu qual vai ser a sua leitura, decidiu qual é o conhecimento que você quer adquirir, então você vai determinar um tempo na sua rotina para você ler. Eu faço muito isso com os meus alunos do clube de leitura, principalmente para aqueles que não têm o hábito de ler, mas querem se tornar leitores. Então eu digo, determine um espaço na sua casa. Tem muita gente que às vezes não tem tempo, trabalha o dia inteiro, vai de um lado para o outro. Eu digo,
tá no ônibus, eu fiz muito isso. Eu aprendi inglês majoritariamente lendo e ouvindo em busão. Isso, busão. Botava fone e eu lia e eu ouvia andando 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Tem gente que passa ainda mais tempo no trânsito, aproveita esse tempo. Se você tem o privilégio de poder ter mais tempo em casa, ou de ter um trabalho em que você possa ler mais, a gente tem aí já uma grande vantagem. Separe esse lugar onde você não vai ser distraído, onde você não vai ser chamado para nada. Coloque o teu telefone no silencioso, no não perturbe e dedique aquele tempo. É esse tempo aqui que eu tenho para ler, então nesse tempo, que seja 15 minutos, que sejam 30 minutos, nesse tempo eu vou focar na aquisição desse conhecimento. Agora, não adianta você falar, não, então eu vou passar a manhã inteira aqui lendo, vou ficar 3 horas, 5 horas direto sem nenhuma pausa. Isso não funciona. Os estudos de produtividade e foco já mostraram pra gente que as pausas são tão necessárias quanto as arrancadas. Então, para a gente ter aí uma técnica de estudo eficiente, seria ter blocos de concentração com blocos de pausa. É a tal da tração e a distração, no sentido de tirar a atração daquele movimento que a gente está fazendo. Então, seja blocos de meia hora, blocos de 1 hora, com intervalos regulares ali de 10, de 20 minutos, para você relaxar, pegar o celular, mandar uma mensagem, tomar uma água, dar uma caminhadinha, para o seu cérebro entender que depois desse foco profundo, eu tenho um momento em que eu vou descomprimir. Essa previsibilidade dos padrões de estudo vão ajudar você a assimilar mais informação. Não negligencie as pausas. O descanso no processo do aprendizado, ele é tão importante quanto a própria aquisição do conhecimento. O tempo em que você passa lendo, fazendo resumo, escrevendo, ele é tão importante quanto o tempo que você vai pausar para poder assimilar essas informações. Mas é preciso dizer que alguns detalhes relativos ao nosso organismo, eles são também muito importantes, embora muitas vezes negligenciados por quem quer aprender. Uma delas é a exposição ao sol. Estar exposto ao sol enquanto existe sol, né, de manhã, de tarde, é muito importante para o seu organismo regular o ciclo circadiano. Sim, não adianta nada você querer obter conhecimento se você não tem um sono adequado, se você não tem exposição ao sol, se você não se alimenta bem, se você está desidratado. A ideia de que o conhecimento, o cérebro está desconectado do corpo é completamente equivocada. Você precisa de um corpo são para ter uma mente sã, e é uma mente sã que vai adquirir conhecimento. Agora, por que você quer esse conhecimento? A motivação, ela precisa ser clara. Eu quero ler esse livro porque eu quero entender como aprender melhor. Eu quero ler esse livro porque eu quero compreender como é que funciona o cérebro, os sistemas de recompensa. Eu quero estudar esse assunto por A, B e C. Essa falta de clareza do porquê você quer aprender geralmente vai fazer com que no primeiro sinal de cansaço você desista, porque é um esforço o aprendizado. A leitura não é um processo natural para a gente. É por isso que quando a minha motivação, o meu objetivo não é claro do porquê que eu estou fazendo aquele esforço, a chance do meu cérebro, do meu cansaço me sabotarem é muito grande. Por que você quer esse conhecimento? Agora, eu pincelei ali atrás, mas eu preciso deixar bem claro. A sua saúde importa. Eu vejo muita gente correndo, estudando para concurso, tentando estudar e patinando. Mas quando você vai conversar com ela, ela vira as noites, ou mesmo estudando, ou assistindo, ou saindo, ou fazendo mil coisas. Ela não tem atividade física regular, ou seja, o seu corpo não tem ali o que ele precisa de movimento para que ele queime energia, para que ele fortaleça o músculo, para que todo esse processo fisiológico funcione. Essa pessoa não se alimenta direito. Gente, nós somos subprodutos daquilo que nós ingerimos. Se você quer aprender de verdade, ter foco, ter conhecimento que vai te levar para um outro nível na vida, você não pode negligenciar o sono, a alimentação e a atividade física. É simplesmente impossível, você estará sempre aquém do que você pode estar. Eu acho lamentável que a gente não consiga compreender que comer alimentos que são saudáveis, né, que não deixem a gente ali anuviado, sabe, gente que come muito carboidrato, muito açúcar, muita gordura e fica ali sempre com aquela sensação de estômago pesado, com a mente meio fog, assim, meio embaçada.
essa pessoa ela não vai aprender. É muito difícil você ter foco e concentração se a sua alimentação puxa o seu corpo, puxa o seu organismo para trás. Do mesmo jeito, se você não tiver o seu sono reparador, se você não tiver ali a quantidade de horas e qualidade daquelas horas, você não vai ter como fugir da dispersão, você vai estar sempre ali meio desconcentrado, meio, sabe, tá sempre precisando de um estímulo, de um café, de não sei o que, para ficar acordado. Esses fatores físicos, eles são tão importantes quanto o próprio livro que você vai ler. Dormir bem, comer bem e se exercitar são fatores preponderantes na aquisição do conhecimento. Agora, estudei, estou lendo aqui, estou cuidando da minha saúde para que o meu corpo não seja um impeditivo na aquisição de conhecimento. Beleza, mas você está revisando e se testando? Esses dois componentes no processo de aquisição de conhecimento são muito importantes. Uma vez que você lê alguma coisa, eu te desafio a fazer algo que eu faço e que eu ensino para os meus alunos. Feche o livro. Independente do que você grifou, do que você anotou. Tente explicar isso para alguém. Chame o marido, chame o filho, abra a câmera, fale nas redes sociais, explique aquilo que você acabou de aprender sem depender das colas, dos resumos e das marcações que você fez, para ver o quanto de fato o seu cérebro capturou aquela informação. É dessa maneira que a gente se avalia, que a gente avalia o quanto de conhecimento eu retive. Eu li 20 páginas, tá, mas o que eu aprendi de fato? É na hora em que eu transporto esse conhecimento para outra pessoa que eu estou de fato fixando ele. Esse conhecimento que a gente adquire e a gente nunca passa adiante, ele é um conhecimento que em última instância vai ser reduzido ali, ó, ao sumo, um resuminho de nada. Sem falar que muito do conhecimento que a gente não pratica, ele precisa ser revisado de tempos em tempos para que eu não esqueça. Porque a nossa mente ela está sempre fazendo aquela limpeza, aquele backup, atualizando o que se usa, o que não se usa. Se eu não estiver revisando aquilo que eu acho que é importante para a minha vida, prática, enfim, aquele conhecimento tem uma grande chance de se perder. Aprendeu? Leu? Passe adiante. Eu gosto muito da técnica de Feynman. Esse é um conceito, ele é um físico americano que ele fala que todo conhecimento que você adquire, por mais complexo que seja, precisa ser conseguido, você precisa conseguir passar ele adiante para uma criança de 8 anos. Ou seja, você precisa exercitar o seu cérebro para receber conceitos complexos, mas traduzir isso de forma simples a ponto de que você consiga explicar até para uma criança. Lembra que eu falei lá? Revise o conteúdo sistematicamente para você não esquecer. Feche aquele conteúdo e explique para uma pessoa aquilo que você aprendeu, aquilo que ficou claro para você, mas simplifique isso também. Mesmo que você esteja estudando coisas complexas, explique isso de forma fácil para alguém próximo a você. Sem falar que existe uma outra técnica, a quarta agora, que é da gente criar mapas mentais. Os mapas mentais nada mais são do que grandes conceitos ou imagens em que eu transporto aquele conhecimento de forma em que eu bata o olho rapidamente e consiga entender tudo que está envolvido naquele conglomerado de conhecimento que eu adquiri. Muitas vezes, quando eu quero adquirir algum conhecimento, eu passo uma semana ou duas, ou dependendo do tamanho, né, do compêndio que eu tenho para estudar, focada naquele assunto. Então, eu determinei, por exemplo, que eu quero estudar como é que funciona o cérebro da criança e do adolescente. Então, eu separo os livros que eu escolhi para aquele tema, os estudos que existem disponíveis, e eu vou determinar que naquele mês, ou naquela semana, ou naquela quinzena, eu vou estudar aquele assunto, eu vou me concentrar naquele assunto. Muitas vezes a gente vai estudando várias coisas ao mesmo tempo e por a gente não organizar aquilo em questões, em tópicos, o conhecimento fica tão misturado que eu não consigo sistematizar. Essa sistematização ela é muito importante para o seu cérebro entender. Não, agora esse conjunto de conhecimento serve ao propósito de me ensinar o que fazer quando meu filho faz birra. Então, quando meu filho faz birra, o que eu preciso aprender? Sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento do cérebro, traumas, processos de aprendizado, processos de hábito, de formação de hábito. Então, juntar temas e questões
similares para estudar durante um determinado tempo, determinado período, ele é muito importante para que você foque todo o sua concentração naquilo. Na sociedade que a gente vive hoje, nós estamos cada vez mais dispersos e as pessoas têm cada vez conhecimento mais superficial sobre os temas mais diversos. Você vai conversar com alguém e pergunta o que ela sabe sobre educação. É sempre muito pouco. O que ela sabe sobre família, sobre relacionamentos, sobre filhos, sobre saúde? É sempre muito pouco. Quando a gente estuda de maneira focada, como eu estou ensinando para você, quando eu aplico essas técnicas de aquisição de conhecimento e colocar isso em prática, eu vou sair na frente de muito mais pessoas. Às vezes a gente olha algumas pessoas que são bem-sucedidas, que têm uma carreira boa, que têm grana, que fizeram, né, a sua carreira, a gente pensa, o que aquela pessoa tem de especial? Ela não é gênia, ela não, né, não tem pedigree, não tem 300 doutorados, por que essa pessoa se deu bem? É muito provavelmente porque essa pessoa aprendeu a aprender. Quando eu aprendo a estudar e eu aprendo desse estudo a aprender e a apreender, ou seja, juntar esse conhecimento e ficar ele para mim, eu certamente estou saindo na frente de 99% da população que se contenta com resumo, pessoas que se contentam com formulazinhas superficiais e que não estudam a fundo. O conhecimento, ele também envolve o processo de você ler, de você anotar, de você transmitir, de você revisar, de você se testar. E esse processo que você faz na aquisição de conhecimento, vai te colocar muito à frente de outras pessoas que não estão estudando, que não estão lendo. Não adianta viver num mundo onde existem milhares de informações, milhares de notícias, de estudos disponíveis, se você não sabe estudar, se você não consegue ler e aprender esse conhecimento e colocar ele em prática na sua vida. De que adianta termos internet à disposição, YouTube, bancos de pesquisa, tantos e tantos milhares de livros disponíveis se você não gasta pelo menos 1 hora, 2 horas da semana, do seu dia, para estudar? Sabe, eu vejo pessoas fazendo a transição de carreira, ganhando muito mais, sabendo se relacionar na vida, sabendo usar o seu conhecimento para conseguir atingir os seus sonhos. E isso só vai acontecer a partir do momento que você se apaixonar pelo processo de aquisição de conhecimento. Se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser fazer parte da minha comunidade ou quiser conhecer os meus livros, aqui embaixo no box de descrições eu tenho mais informações para você. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma maneira, deixa o seu joinha, compartilha ele nas suas redes e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. Beijo grande e até a próxima!